Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo, atendendo à solicitação de inscritos no canal, vamos fazer uma pós-instalação do Debian na versão 12, porém no ambiente gráfico KDE Plasma 5. Tá? Utilizando o KDE aqui, eu lembro muito do seriado Mr. Robot, né? Onde o Elliot, que era o personagem principal, usava o Gnome, né? E o Tyrell, que era o inimigo dele, era contribuidor do KDE. Né? Até no Mr. Hobbit tem essa diferença. Né? O KDE Plasma 5, ele é uma das interfaces tipo assim um Windows-like. Né? Ele é muito parecido com o modos de utilizar do Windows 7, né? Assim como o Cinnamon e algumas interfaces também. Sem muitas delongas, ponto de atenção que eu falei no meu vídeo que eu fiz lá do Gnome. Quando forem instalar o Debian num desktop, por exemplo, se vocês forem utilizar ele para desktop, tá? Durante a instalação, ele vai pedir para colocar a senha do usuário root. Não coloquem, deixem em branco. Depois, quando for pedir para colocar o usuário e a senha do usuário, aí vocês vão colocar. Desse jeito, automaticamente já vai estar liberado para nós o usuário sudo, onde é que através dele vamos conseguir as permissões para instalar os programas, atualizar o sistema e demais necessidades. Tá? Se vocês colocarem a senha no usuário root, para usar o sudo aqui no sistema, vocês vão ter que alterar o arquivo sudoers, colocar o usuário e colocar algumas permissões lá no link. Para não termos esse trabalho, simplesmente não coloquem a senha no usuário root. Outro ponto de atenção, o Debian 12, como padrão, ele usa o processador gráfico aqui, o Wayland. Tá? Porém, algumas placas de vídeo, elas ainda não estão bem desenvolvidas para o Wayland, até porque, de certa forma, ele é muito recente, né? Então, muitos usuários têm dificuldade para configurar as placas de vídeo 3D, né? O Xorg não, que é o ambiente antigo, né? Que vem com as distribuições. Nesse caso, eu prefiro sempre colocar o processador gráfico Xorg, tá? E não o Wayland, para poder usar a placa de vídeo da NVIDIA. Esse notebook aqui ele é híbrido, ele tem a placa da Intel e ele tem a da NVIDIA. E ele funciona, como funciona no modo híbrido, ele funciona com a placa Intel. Quando tem algum jogo, algum ambiente gráfico, algum programa gráfico que precise, aí ele ativa a placa da NVIDIA. Tá? No Debian 12 nós vamos fazer isso. Aqui também na pós-instalação. Nós vamos fazer uma pós-configuração aqui e nós vamos habilitar a placa NVIDIA. Vocês vão ver que é muito simples. Né? É muito simples. Tem algumas distribuições que eu já utilizei que já vinham com a placa NVIDIA e não funcionavam. Tá? Aqui no Debian 12 vocês vão ver que vai funcionar. Tá? Então, vamos começar. Muito obrigado quem está assistindo o vídeo até aqui. Deixem o seu like se gostarem do vídeo. Inscreva-se no canal, temos vários vídeos de programação. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou trocar esse ícone aqui do Plasma. Tá? Eu vou colocar o do Debian, já que eu estou no Debian. Né? Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou colocar aqui, ó, configurar lançador de aplicativos. Aqui no ícone, eu vou clicar aqui no ícone e vou escolher. Em aplicativos aqui, vou colocar todos. E aí eu vou procurar aqui Debian, para a gente procurar o logo do Debian. Como a barra de tarefas aqui ela é preta, então eu vou colocar esse emblema branco aqui, para dar um contraste legal. Aplicar, ok? Está aqui. Estamos então com o ícone do Debian aqui no nosso ambiente gráfico. Show! Agora, o que nós vamos fazer?
eu preciso configurar os repositórios dos programas que serão utilizados pelo nosso aplicativo, o gerenciador de programa de pacotes, que é o apt. Tá? Por padrão, ele já vem com algumas fontes, né? Porém, são fontes estáveis e não vai ter alguns programas adicionais. Então, nós vamos ter que editar esse arquivo. No Gnome, a gente já consegue fazer isso de forma gráfica. Aqui no KDE Plasma ainda não. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui abrir o Firefox. Vou digitar aqui, ó, Debian 12 Source List. Vou clicar aqui em PTBR Source List. Vamos descer aqui a janela. Aqui, ó, já tem a configuração que já vem com o Debian, tá? O Debian estável, ele já vem com essa configuração. Eu não quero ela. Então, vou descer aqui, tem essa outro tipo aqui também. Eu quero essa, ó. Contrib non-free. Essa aqui que eu quero. É essa que está aqui. Então, eu vou copiar ela. Vou colocar aqui, ó. Vou usar um programinha chamado Kate. Aqui em desenvolvimento tem o Kate aqui. Novo ficheiro. Vou copiar, vou colar aqui, ó. Opa, eu já tinha aqui antes. Espera aí. Agora sim, não é que eu tinha antes, tá? Eu me confundi. Guarda, Rogério. E eu vou copiar aqui o caminho onde eu tenho que editar a source list. Ele vai trazer aqui para cima. Aqui, ó. Etc. apt source list. Eu vou deixar isso aqui nos comentários do vídeo só para facilitar para vocês que estão assistindo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é o caminho. Depois que eu achar o caminho, eu vou colocar esses dados aqui nele, tá bom? Show. Vamos abrir aqui nosso terminal, está em sistema, console. Depois eu vou configurar tudo isso aqui para ficar mais fácil, tá? Local do console, tudo fica mais fácil. Vou aumentar a letra aqui para vocês verem melhor. Então, sudo nano, que é um editor de texto aqui via terminal. Vou abrir o meu Kate. Eu quero essa informação aqui. Copiar. Colar. Enter. Ele vai pedir minha senha. Daí a source list que veio com o Debian. Ela é padrão, tá? Ela não tem a parte de contribui. O que eu vou fazer? Vou apagar esses dois aqui de cima. Vou apagar essa primeira aqui. No Gnome é mais fácil, porque ele já tem a interface gráfica para isso. Aqui no KDE Plasma a gente tem que editar assim. Vou apagar isso aqui também. Só vou deixar essas duas linhas aqui, ó, que é o Bookworm e o Updates. Vou aqui para cima. E agora eu vou copiar
essas 6 linhas aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas quem já está acostumado, não tem segredo nenhum. Arquivo. Vamos fazer por aqui, ó. Ctrl O, gravar. Pronto. Ctrl X, sair. Prontinho. Source list atualizada. Vou dar um clear. Agora vou dar um update. Sudo apt update. Vou atualizar. Sudo apt upgrade. Perfeito. Ok. Vamos agora colocar o modo escuro. Breeze Dark, já está no Breeze Dark, ok. Se tivesse, já está no Breeze Dark. Você só vindo aqui, ó, em configurações, Breeze Dark. Bom, então vamos colocar aqui o nosso terminal que a gente usa bastante. Ele está aqui em sistemas, né? Console, adicionar. Vou fazer aqui, vamos abrir ele aqui, ó. Aí eu vou fixar ele aqui, ó. Fixar no gerenciador de tarefas. Pronto. Já está fixo aqui para mim. Ctrl mais para aumentar a tela. Então agora vamos começar a fazer as instalações que eu preciso. Primeira coisa, instalar as fontes da Microsoft. Sudo apt install ttf mscore fontes -installer. Sim, vai começar a instalar. Se a gente não tivesse modificado as fontes do apt no arquivo, a gente não ia conseguir fazer essas instalações aqui. Para quem gosta de fazer o KDE Plasma, você também só vai fazer isso aí agora também, depois não vai precisar mexer mais. Está instalando fonte por fonte. Prontinho. Vamos abrir aqui o nosso escritório. Vamos abrir o Writer aqui. LibreOffice Writer. Se vocês não quiserem ver as dicas, é só clicar aqui. Ok, ele não vai mostrar mais as dicas. Vamos inserir aqui, exibir a régua. Eu gosto de colocar a régua vertical aqui também. Pronto. Vamos ver as fontes da Microsoft, se deu certo. Arial. Aí, ó. Arial Black. ADA Times. Tem com muita fonte. Times New Roman. Perfeito. Ok, fontes da Microsoft instaladas. Joia. Ok. Vamos colocar aqui dois ambientes de programação. Tá? Nós vamos instalar o Java e vamos instalar o C Sharp. Tá? Caso você não lembre como vem o Java, então é só clicar aqui, ó, sudo apt search jdk. Aí a gente procura aqui o pacote.
É o OpenJDK 17. É ele aqui, ó. OpenJDK 17 JDK. Vou fazer assim, ó. Selecionar, copiar, dar um clear aqui. Sudo apt install. Vou copiar aqui o Java, o caminho do Java. Colar. Java 17 porque é a última versão LTS, é a versão de longo prazo, né? Versão mais segura para a gente desenvolver aqui em Java. Bom do Linux é muito simples configurar ambientes de programação. Só você fazer isso aqui, ele já cria a, o, o path já no ambiente para a gente já poder programar em qualquer terminal. E já deixa tudo configuradinho já, a gente não precisa fazer nada. É uma grande vantagem aqui. Eu sempre gosto, primeiro instalar o JDK, eu instalo primeiro as estruturas de programação para depois colocar o editor que eu gosto. No caso, o VS Code. Né? Tem gente que assim das antigas, né, já gostam do VI, né? Tem gente que gosta do Emacs. Ok, vamos ver se está instalado. Java C version. Ah lá, Java C. Java version. Perfeito, Java instalado. Vamos instalar agora o .NET. O .NET nós não vamos ter aqui diretamente no apt. A gente vai pegar do site da Microsoft. Tá? .NET. Bem, .NET, direto no site, baixar. Ele já detectou que eu estou usando o Linux, né? Então, instruções para instalação. Vamos procurar aqui. Instalação manual. Quero .NET 8, né? Que é o 8. Linux, no caso, o nosso é x64, né? Bom, então nós vamos ter esses aqui, ó. Eu tenho uma outra forma, deixa eu procurar aqui, que aqui ele está pedindo para eu baixar o programa. Eu não quero baixar o programa. Quero fazer uma instalação com script. Ah, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Esses três aqui, ó. Só para mostrar onde eu estou aqui, ó. Instalar o .NET, né? Versões, dependências, instalação com script. Então, isso aqui que eu quero. Vamos copiar aqui esse caminho, wget. Colar. Pronto. Agora, vou copiar aqui essa linha aqui, o Shmode, para ele poder fazer a instalação. Colocar o sudo. Bom, não precisa, né? Mas eu já tinha colocado aqui a senha. Tá tudo bem. Chmod para chmod, a gente fala, né? Para habilitar a instalação.
E aqui essa última linha que é para a instalação propriamente dita. Vou dar um clear aqui para limpar um pouco a tela. Colar. E agora ele vai instalar o .NET para nós. Ele também já, após a instalação do .NET, ele já deixa todo o ambiente já pré-configurado, o path, para a gente poder utilizar em qualquer terminal. E já vai deixar tudo pronto para nós aqui. Pode até criar um projetinho aqui em .NET, aqui, um Blazor, alguma coisa assim, um Razor Pages aqui, só para mostrar que tem gente que tem medo de utilizar o .NET aqui no Linux, né? E funciona até melhor do que no Windows. A vantagem do Windows é que ele traz o Visual Studio, que é uma ideia muito boa, eu gosto muito dela. Mas para quem está acostumado a trabalhar com web, o VS Code você coloca. Nós vamos colocar as extensões aqui no VS Code. Você instala as extensões do VS Code nele, ele usa o servidor próprio dele, que é o Kestrel. Nossa, perfeito para programar aqui em C Sharp. Só não vai conseguir programar em Windows Forms, né? Mas dá para contar no dedo projetos atuais que usam Windows Forms, né? A maior parte do pessoal vão para as interfaces web, né? Perfeito. Vamos dar um clear aqui. Vamos ver. .NET traço version. Eu acho que é assim, ó. Só um V ou é só um version? Eu acho que eu tenho que fechar aqui, ó. E aqui ele não gravou. Vamos ver por que que ele não gravou. Ah, tá. Precisou fazer essa exportação. Vou copiar isso aqui. Sudo. Agora sim. Faltava esse caminho aqui, tá, gente? É o bash para criar a variável pf, tá? Então, ó, os caminhos que eu fiz. wget, o chmod para habilitar a instalação propriamente dita, né? Isso aqui é o runtime, a gente não precisa, tá? Não precisa do runtime. Aí depois aqui, ó, nós vamos para essa tela aqui embaixo, onde eu copio isso aqui para a gente criar o ambiente do PF. Aí eu posso instalar aqui o .NET, posso usar em qualquer lugar, qualquer terminal. Só traço V, traço... Não, é dois tracinhos. .NET version. Agora sim. Olha lá.
O que eu vou fazer? Só para testar aqui. Vou criar aqui, eu estou dentro da pasta do usuário, né? ls. Vou dar um mkdir source. Criei esse diretório, vou entrar nele. cd source. E aqui eu vou criar um projeto. .NET new. Criar um Blazor. -o. Vamos dar o nome aqui. Teste. Vai criar um projetinho para nós aqui. Projetinho Blazor. Vamos entrar dentro do diretório, né? cd test. Opa, cd test. ls. Tá aí o nosso projeto. Vamos rodar só para ver ele funcionando. .NET Run. E vai levantar o servidor Kestrel, né? Vai levantar a aplicação. Só para testar o .NET. A gente ver se está funcionando. Ok, subiu. Tá aqui, ó, o caminho, localhost. Vou clicar aqui, copiar. Vou abrir aqui o Firefox. Vamos colar aqui. Tá aí a nossa aplicação em Blazor, né? Ele vai ter um contador aqui, né? Para testar aqui a solução. E aqui ele vai pegar os dados de uma API, é o weather, né? Vai mostrar aqui a temperatura aqui. Perfeito. Para quem quer programar em C#, depois eu vou deixar esses caminhos aqui para nós. Fechar a janela. C# instalado, Java instalado. Vamos para a placa NVIDIA? Vamos lá então. Para a placa NVIDIA, eu gosto de usar o NVIDIA Detect. Sudo apt install NVIDIA Detect. Ele vai instalar para nós o NVIDIA Detect. Ok. E agora, tudo NVIDIA Detect. Ele vai tentar detectar a minha placa. Olha lá, detectou a minha placa. Ela é uma GeForce GT 740M, né? Então ele recomenda eu instalar esse driver aqui, que é um driver proprietário, tá? E o Debian já traz o driver, tá, gente? Isso que é a vantagem. Vou selecionar aqui, copiar, install, apt, install. Eu vou colocar aqui, ó, colar, NVIDIA driver. Sudo apt install. Pronto. Vai instalar para nós o driver da NVIDIA. Lembrando que eu tenho que estar usando o Shorg aqui, tá? Com o Wayland eu acho que vai, talvez, ele vai instalar, mas eu acho que não vai funcionar no Wayland, tá? Testem depois. Tá? Eu sei que no Shorg funciona, tá? Quem quiser jogar no Linux, hoje em dia, eu prefiro o Shorg. Futuro é o Wayland, mas hoje prefiro o Shorg. E vocês vão ver, gente, eu vou configurar aqui para trabalhar de forma híbrida, tá? Já está terminando a instalação.
Está em 91%. Pensar que antigamente era tão difícil configurar essas placas no Linux. Dependendo da distribuição, ainda é. Ah, ok. É o módulo novo que ele está utilizando, que é o módulo livre, né? Então, ok. Isso aí eu quero trocar. Quero utilizar o módulo novo, que é o proprietário. Estou avisando para vocês, a primeira vez que eu trabalhei com KDE, que eu usei ele, foi na instalação de uma revista um CD que veio na revista Dick. Veio com Red Hat na época, Red Hat 3 ou 4. Lembro, ele veio com KDE. Na época era KDE mesmo, hoje é o Plasma, né? A gente fala KDE hoje é a comunidade, né? Mas a gente fala KDE Plasma, antigamente era só KDE. E ele já impressionava na época. Só que, nossa, você tinha que montar o CD, você tinha que montar na mão, drive de disquete, na época usava muito drive de disquete, você montava na mão, nossa, era muito trabalhoso. Depois instalei o Conectivo era uma distribuição brasileira que também vinha com KDE. KDE era muito usado, tio. Hoje é, mas o Gnome hoje é mais usado. Já está terminando. Não pensem que travou, tá, gente? Demora mesmo, tá? Às vezes vocês veem assim, ah, travou, vou parar. Esperem, tenham paciência, tá? É muita programação aqui por baixo que vocês não estão vendo. São muitas rotinas. Tenham paciência. Eu não vou nem editar o vídeo para correr aqui, senão vocês vão pensar, ah, é rápido tudo e o meu tá demorando. Não, eu vou deixar no tempo do vídeo para vocês verem como que é, para vocês não fazerem errado quando forem instalar a placa NVIDIA aí, tá? Na distribuição de vocês. No caso, o Debian aqui. Perfeito, terminamos. Exit. Vamos verificar aqui Debian.
Todos aplica. Olha lá que apareceu aqui, ó. Olha aqui que apareceu aqui, ó. Tem configurações, configurações NVIDIA X-Server. Esperar ele abrir. Provavelmente eu vou ter que desligar aqui ou reiniciar para ele poder trabalhar corretamente, tá? Olá, pessoal. Estamos de volta. Precisei reiniciar, né, o Debian para poder aplicar as configurações da placa da NVIDIA, tá? Então, após a gente instalar, você tem que reiniciar o sistema. Vamos então agora na parte de configurações. Configurações NVIDIA Server está aqui, né? As informações da NVIDIA, aqui da minha placa de vídeo. E agora eu vou entrar na configuração dele, tá? Não é aqui, deixa eu ver onde que é, deixa eu lembrar. Power não. Aqui, Power Mixer. Estão vendo aqui embaixo, onde a preferência, o modo dele tá adaptativo, alto ou preferência, tá? Preferência de máxima performance. Se eu colocar só preferência máxima performance, ele vai usar a placa da NVIDIA o tempo inteiro. Ele não vai usar mais a placa da Intel. Se eu colocar em alto, ele vai sempre utilizar a placa da Intel. Se eu colocar adaptativo, que já está no adaptativo, então ele vai usar o modo híbrido, tá? Então ele já está no modo híbrido, ou seja, ele vai usar a placa Intel. Se tiver algum jogo, ele vai usar a placa da NVIDIA, tá? Lembrando que a gente tem que estar na opção do Xorg, do X11, né? Na tela do KDE, antes de vocês se logarem, bem aqui no cantinho do lado esquerdo, vocês conseguem selecionar a opção do ambiente gráfico, se vai ser o Wayland ou X11. Para usar o 3D, precisa do X11, tá? Para usar a placa da NVIDIA. Por isso que tem muita gente que fica apanhando, tenta instalar a placa de vídeo, tal, não dá certo, não consegue rodar um jogo porque vocês estão usando o Wayland. E a NVIDIA ainda, pelo menos nesse driver aqui, que é o driver recomendado para minha placa de vídeo, tem que ser o Xorg, tá? Aí, resolvido o problema aí de vocês. Para terminar, vamos instalar aqui o VS Code. Visual Studio Code, pacote Deb. Por isso que o Debian é a distribuição que eu mais admiro. É a comunidade que eu mais admiro, né? Esse gerenciador de pacotes dele, o Deb, né, o ponto Deb, né, que é o apt, nossa, ele é excelente, excelente, sabe? E eles têm aquele trabalho também, né, que é de desenvolvimento, né? Eles têm a versão teste, eles têm a versão estável e eles têm a versão instável, tá? Que é a seed. A versão estável sempre é o codinome seed. Nós temos o teste, que é muito bom, todo mundo pode utilizar. O Ubuntu é baseado no teste, né? Então, a versão teste dele é excelente. E a versão estável que é mais utilizada assim para servidores assim. O Debian Test é mais estável que um monte de sistema operacional. Vamos aqui na pastinha Download. Vamos clicar aqui no arquivo que eu puxei do Visual Studio Code. E aqui no KDE, para instalar aplicativos, a gente usa o Discover, tá? Então vai assim, abrir com Discover. Cliquem aqui, ó, abrir com Discover. KDE é diferente do Gnome, né? O Gnome já tem aplicação, né? Tá carregando aqui, ó, tá vendo carregando? Tem que esperar um pouquinho. Quando acabar de carregar, a gente consegue instalar. Vai lá, instalar. Vamos colocar a senha do usuário do Linux, está aqui, ó. E aqui vai mostrando as tarefas de instalação. Então, instalação de programas aqui no KDE Plasma, né? A gente usa o Discover, né? É um pouquinho diferente do Gnome, né? O jeito que a gente usa para instalar.
Por isso que eu quis fazer essa instalação assim. Tem alguns programas que vocês vão preferir buscar lá. Você pode iniciar por aqui ou fechar. Vai estar aqui em desenvolvimento. Já lá o Visual Studio Code. Ele vai detectar já a língua que eu estou usando, né, o idioma, né, que é o português. Ele já vai aparecer aqui automaticamente para instalar uma extensão do idioma português. Ó. Você clica, né, ele já instala a extensão e vai pedir para reiniciar. Tá lá. Eu estou acostumado já. Show! Vamos colocar as extensões que eu gosto. Icons, VS Code Icons. Vai aparecer aqui para ativar aqui os ícones, né? Ok. Vamos colocar aqui IntelliCode. IntelliCode aqui da Microsoft. Só isso aqui já é o suficiente, vocês já vão conseguir programar com várias linguagens de programação. Aí nós temos algumas instalações. Ah, Rogério, eu programo muito em C. Então, Code Runner, muito bom. Tá? Muito bom Code Runner, né? Para quem quer utilizar aqui a programação direta. Eu gosto desse aqui, ó, Code Runner do João Han. Esse aqui, ó. Para programar com C, C++, o Java, né? Então, VS Code instalado. É, gente, instalação do Gnome é muito simples também. Gnome não, do Chrome. Chrome.com. Só que isso aqui é em inglês. Se ele for instalado desse jeito, ele vai instalar em inglês. Eu não quero em inglês. Quero PTBR. Vamos descer um pouquinho. Aqui, PTBR. Não, ele instala em inglês. Fazer download do Chrome, ok. Fazer download. Ele não estava instalando? Ah, agora foi. Ah, ele tinha demorado. Tá bom, vou deixar instalando só aqui. E aí depois só vou configurar o Chrome, porque o Chrome ele não vai aceitar o Dark aqui. Vocês vão ver, ele vai ficar meio esquisita a cor dele. Depois a gente vai colocar no ambiente Dark. Aí nós encerramos esse vídeo aqui do Debian 12 na versão Plasma. Aqui na pasta, ele já vai abrir para mim aqui. Chrome, abrir com Discover. Vai ler, vai carregar. Aí vai carregar aqui em cima, que ele vai procurar as dependências, por isso que ele não amostra na hora, né? Ele está procurando as dependências. Clica em instalar. E aqui vai pedir a senha, padrão. E aqui nas tarefas ele já vai acabar de configurar para nós aqui. Prontinho. Depois eu limpo aqui meus downloads. Internet, Google Chrome. Fazer o Google como navegador padrão, ok. Enviar estatística, não. Dá ok.
Não vou fazer login agora. Ele está perguntando se a gente quer personalizar aqui o Google Chrome. Aí eu quero usar um tema escuro. Eu não quero usar por aqui não. A gente pode fazer por aqui, ó. Páginas, configurações, aparência. Aqui está usar clássico, né? Vamos descer aqui um pouquinho. Tamanho da fonte. Tema é o GTK, ok. Clássico. Aí usar GTK. Aí pode ver que ele ficou escurinho. Tá? Agora o Chrome está do jeito que eu quero. Fechar aqui. Já trocou aqui o Firefox aqui pelo Chrome. Aí, Chrome aqui já está no modo Dark. Perfeito, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós fizemos uma pós-instalação aqui do Debian 12 com o ambiente gráfico KDE. Gostando do vídeo, deem seu like, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.